Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e na aula de hoje nós vamos trabalhar com leitura e compreensão de texto, sendo que iremos identificar nesse texto as conjunções, certo? E classificar essas conjunções utilizadas em parte do texto como aditiva, adversativa, alternativas, conclusivas ou explicativas. Certo, pessoal? Então, antes de chegarmos aos textos, trabalhar com os textos, vamos aqui entender o que são essas conjunções. Conjunções são palavras que atuam como elemento de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, ou seja, elas ligam termos de uma mesma oração ou ligam uma oração a outra oração. As conjunções são invariáveis, ou seja, não sendo flexionadas em gênero e número. Outra coisa que iremos abordar também na atividade de hoje são os advérbios, certo? Então, nós vamos observar aqui se os advérbios eles podem ser de modo, de intensidade, de lugar, de tempo, de negação, afirmação ou dúvida, ok? Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, certo? E eles são flexionados em grau, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos conhecer aqui algumas das conjunções, ou seja, as principais conjunções coordenadas que iremos abordar na atividade de hoje. Certo? As principais conjunções coordenativas. Então, as aditivas. As principais conjunções aditivas são e, nem, mas também. Certo? Exemplo, nosso amigo não veio, nem mandou notícia. Então, isso é o que? É uma conjunção aditiva, certo? Porque o amigo não veio e nem mandou notícia. Então, são duas ações, ok, pessoal? As adversativas. As principais conjunções coordenadas são mas, porém, todavia, contudo e entretanto. Gente, adversidade, ou seja, as adversativas é uma oposição, ok? Então, a primeira oração cria-se uma expectativa e na segunda esta expectativa ela é o oposto do que se esperava, ou seja, o acontecido é o oposto do que se esperava. Então, exemplo, ele era muito rico, mas não era feliz. Então, gente, supõe-se que uma pessoa que é muito rica consiga ser feliz. O que acontece aí? Ele era muito rico, mas não era feliz. Então, isso é uma adversidade, isso é uma oposição, certo? As alternativas. Então, é alternância, certo? Ou você vai para a escola ou vai para o clube, ou seja, você não vai para os dois locais, um ou outro, certo? Então, exemplo, ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva, certo? Então veja que não acontece as coisas aos dois ao mesmo tempo, as duas ações, ou uma ou outra, certo? As principais conjunções são o, certo? O, ora, ora, que. Já as conclusivas, certo? Portanto, logo, por isso, pois, anteposto verbo. Então, exemplo, este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado. Então, ele liga os termos de uma oração no qual o segundo termo conclui o primeiro termo, ou seja, conclui o termo anterior. É uma conclusão do termo anterior. Já as explicativas, as conjunções ligam um termo no qual o termo seguinte é uma explicação do termo anterior, certo? Então, quando eu digo aqui, quais são as conjunções? Porque, que, pois, portanto, certo? Desculpa, porque, que e pois. Posposto ao verbo, certo? Depois do verbo. Então, volte logo. Por que tem que voltar logo? Então, vem a explicação. Porque amanhã será tarde, certo? Então, ela liga os termos, ou seja, são palavras que ligam os termos semelhantes de uma mesma oração ou ligam duas orações. Vamos à atividade, gente. Então vamos lá, nossa atividade aqui de leitura e compreensão de texto do dia 18/11, que foi realizada. Hoje nós iremos fazer aqui a correção. Por quê, gente? Dia 18 só vamos fazer a correção hoje. Porque nós estávamos passando pelo período das avaliações externas, concluímos a primeira etapa ontem, não foi isso? Com a avaliação do SAEB, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas
preparatórias para o SAEP, agora que vem aí logo no dia 7 de dezembro. Então vamos lá. Os franceses, terra de pães, queijos e vinhos maravilhosos, mas também de paradoxos. A França convive com imagens contraditórias a seu respeito. É verdade que os franceses fizeram a Revolução da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, base da democracia moderna. Sua história, contudo, registra discriminação contra diversas minorias. A excelência dos seus perfumes parece se contrapor à ideia de que o banho não passa de um mal esporadicamente necessário. Paris é a cidade mais visitada do mundo, mas seus habitantes parecem detestar turistas. O culto à medida o culto à comida é quase uma idolatria nacional. A manteiga é usada por toneladas, mas os franceses não engordam nem têm altas taxas de colesterol. Quem são, afinal, esses franceses? Então prestem bem atenção. Questão 1. O termo em destaque desempenha a função de conjunções aditiva em. Então, aditiva, gente, é quando vem o quê? Duas ações. A primeira oração, você pratica uma ação, e a segunda é mais uma ação. Então, é uma adição, está adicionando outra ação ou outra qualidade de um determinado ser. Letra A. Terra de pães e queijos. Então, na primeira parte da oração, diz o quê? Que a França é terra de pães e de queijo. Só que ela se destaca só por ser terra de pães e de queijo? Não. E, que é a conjunção, vinhos maravilhosos. Então, se vocês relembrarem do que eu passei antes para vocês, as principais conjunções aditivas, vocês vão perceber que o I, certo, é uma conjunção aditiva, certo? Portanto, nossa resposta aqui já está encontrada, letra A. Só que, professor, mas Paris é a cidade mais visitada do mundo. Então, já aí esse mais ele indica intensidade, quantidade. Letra C. Mas seus habitantes parecem detestar turista. Então, vejam, turista eles trazem recursos, ou seja, melhora a economia de uma cidade. Então, os habitantes de uma cidade que recebe muito turistas, eles não podem detestar pessoas que vêm investir na sua localidade. Portanto, aqui a conjunção mais é uma adversidade, é uma oposição, é o contrário do que deveria ser, certo? Quem são, afinal, esses franceses? Então, quando diz quem são, aí a conjunção, afinal, ela é conclusiva, vem a conclusão, esses franceses. Portanto, gente, nossa resposta aqui, letra A, certo? A conjunção aditiva aqui é a conjunção I, certo? A terra de pães, queijos e, então, além de ser terra de pães e queijo, também tem vinhos maravilhosos, certo? Portanto, a aditiva letra A. Questão 2, leia o texto abaixo. Sou maluquinho, mas não sou doido de estragar meus livros. Então, prestem bem atenção. Quem é maluco, geralmente, lógico que hoje esses termos não são mais utilizados, mas se alguém é maluco, esse alguém é o quê? É louco, não é isso, gente? Ou seja, é doido. Não podemos utilizar esses termos, mas vamos trabalhar nosso texto aqui da forma que vem pedindo. Então, se ele é maluquinho, a nossa expectativa é que quem é maluco seja doido. Só que vem o quê? Uma adversidade. O que eu já sabe? Ou seja, a adversidade é quando acontece algo oposto, ou seja, na oração, o primeiro termo, certo? É o oposto do segundo. Então, quando diz sou maluquinho, certo? Quem é maluquinho também é doido. Então, o certo aí seria uma conjunção aditiva, mas nós temos aqui a conjunção mas. E a conjunção mas, se vocês pesquisarem direitinho, vocês vão ver que ela não é aditiva. Vamos lá. No trecho, sou maluquinho, mas não sou louco de estragar meus livros. A palavra destacada estabelece uma relação de conclusiva. Gente, não conclui. Ou seja, sou maluquinho, já o segundo termo, não sou louco, não é uma conclusão, não é uma explicação, não é uma alternância. Não está dizendo ou sou maluquinho ou sou louco. Não. Certo? É uma
adversidade, é uma oposição, certo? Porque deduz-se de que se ele é maluco, ele é louco também. E aí está dizendo que é maluco, mas não é louco. Então isso é uma adversidade, ok?